pela presença de vocês aqui em nosso meio. É uma alegria muito grande. Nós nos sentimos muito honrados e felizes por estarem aqui conosco, para que juntos nós possamos fazer desse momento, nessa história, nesse momento aqui mesmo, algo inédito nas nossas vidas. Todas as vezes, queridos, que nós nos encontramos na casa de Deus, reunidos como igreja, é um momento único, é um momento inédito, e nós precisamos realmente, queridos, entender essa importância. Talvez a gente possa não entender, talvez muitos que estejam aqui não entendam, mas quando a igreja do Senhor Jesus se reúne dessa forma, queridos, para vocês poderem entender o que acontece no mundo espiritual, abre-se uma fenda nas regiões celestes, para que a adoração da igreja chegue ao trono diante da graça do Senhor. A Bíblia explica que as hostes da maldade, como nós lemos lá em Efésios 4, elas circundam a terra, e como a Bíblia diz que o mundo está mergulhado no maligno, então há uma esfera de maldade, de malignidade, de ação, envolvendo toda a atmosfera da terra. Isso criou tipo uma rede, né? Assim como a gente sabe que tem as redes de satélite, de ondas, né? Assim também existe uma rede espiritual que envolve a terra dentro da malignidade, porque o mundo jaz no maligno. Mas quando a igreja, quando você vem à igreja, quando você está presente, quando você se reúne como corpo, queridos, é o único momento de expressão que essa rede ela é rompida, ela é rasgada, porque a adoração da igreja transpassa, rompe essa rede e chega diante do trono da glória de Deus. A sua adoração, queridos, é para Ele, é para o Senhor, e nada pode impedir a sua adoração a Ele. Se você está aqui com o coração aberto, desejoso de adorar a Deus, entenda que Deus está recebendo sua adoração, e Deus está feliz com isso, tá bom? Quero chamar aqui o pastor Nilo, ele vai trazer a palavra, mas antes dele chegar, eu gostaria que fazer um anúncio. Eu sei que depois vai ter um outro anúncio, mas eu quero bem ser enfático com isso. Queridos, neste sábado, próximo sábado, nós teremos aqui a Clínica da Alma para casais. Isso pode ficar aqui, meu querido. Isso vai ser estendido para todos os casais da nossa igreja. Então, mesmo se você, meu amado, minha amada, tem filhos pequenos, pastor, eu gostaria tanto de ir, mas eu tenho filho pequeno, pode trazer, porque vai ter pessoas, né, pastor Léo? Vai ter pessoas que vão ficar com as crianças aí, entretendo as crianças, até para que você possa estar bem aqui, seus filhos vão estar aqui guardados, protegidos, né, ali com brincadeiras, com instrução, alguém tomando conta, alguém podendo dar esse acompanhamento, e você vai estar aqui aprendendo, conhecendo, sendo edificado, sendo liberto de coisas, situações que muitas vezes acontecem na nossa vida, a gente não sabe nem por que acontece, e quando acontece a gente sabe nem por que fez, é verdade? Isso acontece demais, também comigo, com todas as pessoas. A gente faz umas coisas em casa, com o cônjuge, que a gente não sabe nem por que fez aquilo. E aí exatamente são essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes, que hoje são pequenos, mas vão se acumulando, e um dia estouram. E aí quando estoura é que traz os grandes problemas. A gente quer que antes disso acontecer, situações, áreas possam ser tratadas, isso possa ser mudado, e assim você poder viver uma vida abundante em Cristo Jesus, como ele fala lá em João 10:10, tá bom? Esse versículo fala antes que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse que eu vim para dar vida e vida em abundância. Então é essa abundância de Cristo que nós queremos vivenciar, já conquistada por nós lá no Calvário, mas o diabo ele veio matar, roubar e destruir. Esse é o trabalho dele, é o ministério dele. Então a gente tem que ficar muito atento que meio nossos relacionamentos domésticos, tanto com cônjuge como com filhos, às vezes a gente falha, a gente erra, e a gente não falha porque quer errar, às vezes a gente falha por algo que está inato, já está dentro da gente, que a gente nos impulsiona a falar ou agir de forma que atrapalhe, que entristece e cria um ambiente desconfortável no nosso lar. Então, para que o teu relacionamento doméstico, o seu relacionamento do lar, ele melhore, participe da Clínica da Alma sábado que vem, tá? Vai ser o dia todo a partir das 8 horas, né, pastor Léo? A partir das 8 horas da manhã, você esteja presente aqui. Vai ter café da manhã? Não vai ter? Vai ter, não vai ter? Vai ter? Se tiver café da manhã, eu venho, se não tiver, eu não venho.
Sim, então depois eu vou dar. Não, depois o pastor Léo, no finalzinho, ele vai dar os detalhes, tá bom? Eu só estou adiantando aqui porque eu quero ser bem enfático a isso, porque é um momento muito especial, é um momento de tratamento, é um momento de cura, de renovo no seu relacionamento doméstico, tá bom? Você pode trazer seus filhos também, para que estejam aqui participando. Então, as crianças pequenas vão ficar com alguém, os demais também poderão participar, vai ter um momento para eles. E os casais vão viver, né, dentro daquela pesquisa que eu fiz, a gente detectou algumas coisas que precisam ser tratadas, tá bom? Então, eu só vou adiantar os 3 assuntos principais que nós vamos tratar. Nós vamos falar sobre comunicação no relacionamento doméstico. Às vezes está tudo bem, às vezes a gente até pensa que está tudo bem, né? Mas às vezes o outro fala alguma coisa que, poxa, peraí, eu não sabia disso, né? A gente vai falar sobre finanças, dinheiro dentro do relacionamento. Você sabia que tem casais que o que é meu, o que é dela, não se mistura? Eu conheço casais cristãos, crentes, frequentadores de igreja, que não misturam as finanças. Não, meu dinheiro é meu, o dinheiro é seu, você faz o que quiser. Se a mulher precisar de um dinheiro, tem que pedir, por favor, emprestado ao marido. Ele pede, você vai me dar, e se demora a pagar, vai pagar com juros. Não fala assim. Isso acontece, queridos, né? Ou quando não, você pensa que tem um estreitamento, um relacionamento, mas você sai comprando qualquer coisa, você compra aquele aparelho de som para o teu carrão, bota aquelas rodas boas, e a mulher muitas vezes não recebe nenhum presente, nenhuma flor no dia do aniversário dela. Epa! Então, queridos, a gente precisa entender como é essa relação de finanças dentro do nosso casamento. E a última coisa, não menos importante, talvez a mais importante, então vamos falar sobre sexo. Sexo dentro do casamento, né? Todo mundo ficou até arrepiado, né? Sexo dentro do casamento. Porque é muito importante nós entendermos o relacionamento sexual do casal, o casal cristão, o sexo de acordo com a palavra de Deus. Como é esse sexo? Né? Posso tudo? Não posso tudo? O que é que eu posso? Como é que eu devo me comportar? Como é que esse relacionamento sexual... Hoje, queridos, a visão sexual está muito deturpada no mundo. Hoje nós vemos um avalanche, um despejar de tanta coisa errada na sociedade, tudo em nome da felicidade. Não é isso que eles falam? Tudo vale em nome da felicidade. Não, isso é mentira. Isso é uma mentira. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final deles é a morte, assim diz a palavra em Provérbios. E a gente tem que entender que realmente essas situações, nós precisamos ver à luz da Bíblia, porque a Bíblia é para nos trazer alegria, extrair de nós o melhor de nós nos relacionamentos. Por isso que o Senhor preparou a palavra de Deus. E nós vamos trazer princípios aqui cristãos, para que você seja feliz em todas essas áreas, tá bom? Vamos ficar de pé? Posso falar o que a Bíblia é para nós? Vamos lá, vamos ficar de pé, vamos pegar a nossa Bíblia, deixa eu pegar a minha Bíblia ali. Não vale celular, cuidado que se você levantar o celular, ele pode dar um pane aí, queimar. Não levante o celular, levante a Bíblia. Ah, pastor, eu não trouxe minha Bíblia. Então pegue a sua Bíblia junto com o teu irmão aí, ó. Pega uma carona com dele aí, tá bom? Amém? Vamos declarar o que a Bíblia é para nós? Ela não é um amuleto, ela não é uma mantra, nada disso. Ela é a palavra de Deus. É a nossa regra de conduta, de vida. Amém? Então vamos lá. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso. Aleluia! Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 em nome de Jesus. Minha irmã Neia, vem cá, vem orar pelo seu marido, meu amor, vem cá, vem orar pelo seu maridão mesmo, né, olha lá, é isso aí. Glória a Deus. Irmãos, eu gosto muito de chamar as esposas para orar pelos seus maridos, porque isso é importante. A mulher, ela compartilha. Em algumas visões, querido, em alguma forma de visão, às vezes acha que o ministério é só do pastor, quando é um pastor, ou quando você tem algum ministério. Não, queridos, sempre a mulher tem a participação. A mulher é responsável 50% daquilo ali.
é muito importante. A gente precisa entender isso e dar honra à mulher nesses momentos que é tão fundamental na vida do homem que tem um chamado de Deus. Amém? Vamos orar com a irmã Neia. Amém, igreja. Boa noite, na paz do Senhor. Vamos orar. Senhor, amado Deus, Pai, bendito a Deus é o teu nome. Senhor, muito obrigada, Senhor, por estas portas abertas, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo culto que nós estamos aqui prestando ao Senhor. Obrigada, Deus, pelos louvores, por tudo, Deus, que já foi ministrado neste lugar. Senhor, que o culto neste momento, Senhor, eu creio, Pai, que é um momento mais do que especial, ó Deus, que é a Tua palavra, Senhor, que nós, Senhor, possamos estar, Deus, atentos, Senhor, a ouvir, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Deus querido, continue, Deus, usando o Teu servo, pastor Nilo, Senhor, que o Senhor possa usá-lo, Deus, poderosamente nesta noite, Senhor, que o Senhor venha usar os seus lábios, Senhor, dê a direção, tudo, Pai, eu creio, Pai, que o Senhor já começou falando com ele, Senhor. E aqui nessa noite o Senhor vai terminar, porque a Tua palavra diz, ó Deus, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Senhor, continue usando, Pai. Use poderosamente nesta noite e que nós possamos estar atentos, Senhor, a cada palavra do Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, eu te louvo, Senhor, por esta rica oportunidade. Amém e glória a Deus. Amém, queridos Pai do Senhor Jesus. Domingo passado nós não tivemos aqui, é estranhão quando você não vem no domingo, né? Mas foi por uma boa causa, né? Eu fui convidado para ir para o Rio passear, 0,800, pagaram minha passagem e me trouxeram. Falei, meu irmão, tem que levar minha esposa nesse passeio, né? Aí abençoei a varoa, foi tudo de graça, amém? Então, queridos, em nome de Jesus, eu queria que você abrisse sua Bíblia junto comigo, lá em 2 Reis, no capítulo 2, 2 Reis, capítulo 2, no verso 19 ao 22 apenas. 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Quem for achando diz amém, eu achei. Tem um livro da Revelação chamado Índice. Aleluia. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor. Os homens da cidade disseram a Eliseu: como meu senhor vê, essa cidade é bem situada, mas as águas são más e a terra é estéril. Disse ele: trazei-me uma tigela nova e ponde nela sal. E eles a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele, dizendo, assim diz o Senhor, sarei estas águas, jamais causarão morte e nem esterilidade. Ficaram sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Eu tinha até colocado um título nessa mensagem, Remindo as Fontes, né? E há um tempo atrás, né, deve ter 1 ano e meio, eu preguei sobre essa mensagem, o Senhor tinha me dado em 2 partes. E durante essa semana o Senhor me lembrou da segunda parte. E eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. Interessante aqui, querido, que essa cidade citada é a cidade de Jericó, conhecido como a cidade das palmeiras, a mesma cidade que Josué lá amaldiçoou, né? Quando se alguém reedificasse os muros de Jericó, a gente vê aqui essa cidade sendo citada novamente. A gente, quando fala de Jericó, a gente lembra também de Bartimeu, que estava à entrada da cidade de Jericó. A gente lembra também de Zaqueu, que estava lá dentro de Jericó, né? E você vai ver, querido, que quando essa cidade ela é citada, né, eu comecei a fazer uma pesquisa, e ela é uma cidade, além de ser bem situada, ela foi uma cidade de alvo, né, de muitas conquistas. Muitos conquistadores queriam Jericó, né, por uma posição estratégica. Mas não vai ser bem isso que nós vamos tratar aqui não. O texto fala, querido, que os homens daquela cidade, eles chegaram até Eliseu, e eles falaram assim: como meu senhor vê, essa cidade é bem situada,
mas as águas são más e a terra é estéril. Sendo bem situada, né? As águas são ruins e a terra não produz nada. E o que o Espírito Santo me tratou comigo na primeira vez, ele fez uma alusão dessa cidade com a minha vida, né? Que eu posso ser bem situado, eu posso ter uma condição financeira boa, eu posso ter um nível intelectual muito bom, né? Mas aqui fala que as águas eram amargas e a terra era estéril. E quando a gente fala das águas amargas e da terra ser estéril, querido, eu quero me reportar para a presença de Deus. Eu quero me reportar para a presença de Deus. Porque, querido, nós estamos vivendo dias em que uma das coisas que eu tenho tocado muito, ministrado muito na minha vida, que vai ser dia em que o Senhor vai mostrar aos filhos, eu tenho dito muito isso aqui, vão ser dias de alinhamento, vão ser dias, querido, em que o Senhor vai levantar um exército nessa terra. Assim como na oração de abertura que nós fizemos aqui, né, nós estávamos orando e me veio a situação do mundo nesse momento. As pessoas elas estão com medo, né, daquilo que está para acontecer. A gente está vendo tanta informação, você vê, eu não aguento mais ver situação, é notícia de política, eu não aguento ver mais internet, que você vai ver na internet, estão vendo cidade que está vindo do espaço, estão vindo não sei o quê. Querido, está dando um nó na cabeça do povo, né? O povo está perdendo a referência de quem é. Nós, filhos de Deus, até nós estamos entrando nessa também. Muitos de nós estamos perdendo a nossa referência de quem nós somos, por que nós estamos aqui. E, querido, e nos embates do dia a dia, né, nas situações, nas circunstâncias do dia a dia, essas coisas têm nos afetado. E muitas vezes, querido, nós esquecemos que nós não fazemos parte dessa terra. Nós estamos no mesmo contexto de pagar imposto, de pagar o mesmo preço na garrafa de óleo lá, o crente, o ímpio, o macumbeiro, o espírita, paga o mesmo preço. Mas, querido, nós temos um diferencial, que é o nosso Deus, né? Nós temos a marca de Cristo, e por muitas vezes, querido, nós temos esquecido disso na nossa vida. Nós temos esquecido disso. E o que acontece, querido, quando a gente começa a esquecer, né, da nossa vida com Deus? A gente começa, querido, a se tornar amargo. A gente começa a entrar num nível de esterilidade. A gente começa, querido, não querer ter contato mais com pessoas. A gente começa, querido, a qualquer coisinha que acontece, a gente quer matar, quer chutar o pau da barraca, né? A gente não está produzindo mais nada para Deus. Porque se você for ver bem, querido, né, o que vai fazer a diferença na terra, querido, vai ser a igreja do Senhor, aqueles que o Senhor vão levantar. E você foi escolhido para ser referência, meu irmão. Se algum dia na sua vida você parou, você desistiu, querido, a primeira coisa, querido, que o Espírito Santo ministrou nesses dias na minha vida. A gente fica reclamando assim, mas está difícil, eu estou tão triste, eu estou tão amargurado, eu estou com isso, eu estou com... Meu irmão, vou te falar uma coisa. Primeiro diagnóstico, eu não sou médico, né? Mas alguma coisa espiritual a gente entende. A primeira coisa, o primeiro diagnóstico que eu tenho visto, querido, é falta de comunhão com Deus. Querido, nesses dias a comunhão com Deus, ela vai ser primordial na vida dos crentes. Vai ser primordial, querido. Porque se você não tem comunhão com Deus, a primeira coisa que acontece contigo é você se enfraquecer. E você se enfraquecendo, você começa a ceder para as coisas do mundo. Você perde a referência de quem você é. E nesses dias, querido, que o diabo vai querer fazer te envergonhar. Ele quer deixar você perder, você se perder como referência de filho de Deus. Para chegar diante de Deus e falar, está vendo, né, esse aí? Né? E, querido, esses são dias de nós começarmos a olhar, porque é interessante, querido, quando a gente fala ali, o título que eu coloquei, remindo as fontes, a gente vê aqui que Eliseu, querido, ele não jogou, não pegou lá, primeira coisa que ele pegou, me dá uma tigela nova. Eu comecei a entender, querido, que tudo que Deus vai fazer na nossa vida, Ele vai começar com algo novo. Deus não vai começar, querido, nada com nada velho na sua vida. Por isso que a mensagem, a palavra fala, eis que tudo se fez novo. Então, querido, vai ter novidade de vida para você. É novidade de vida, querido. Pastor, mas minha vida não acontece nada de novo. Não acontece nada de novo porque você quis continuar na mesmice. Porque vida com Deus é de glória em glória, como Paulo falava.
Todo dia o Senhor tem uma experiência nova. Você pode ler esse texto hoje, Deus vai te dar uma interpretação. Você pode ler amanhã, o Senhor vai acrescentar mais ainda. Isso é vida com Deus. Deus ele vai se revelando a você a cada dia que você entra no nível de intimidade com Ele. A gente vê homens e mulheres de Deus se destacando nesses dias, aí a gente fica, poxa, querido, eles só estão fazendo o que a gente não faz. Que é orar, Deus, buscar. É impossível, querido, é impossível, né? Quando a palavra fala, né? Eis que tudo se fez novo. Eu sempre falo isso aqui, né? Sempre cito essa palavra. A gente pode até nascer da água, amém? Vou te dar um exemplo aqui. Quantos já viram aquele filme do Tarzan? Só eu que vi? Só eu que conheço Tarzan aqui? Tem uns irmãos aqui que estão mais de 50, conhecem. Pode levantar a mão, senão eu vou apontar aí, né? Tem, querido, não vem com esse papo não, né? E querido, essa semana eu estava lembrando do Tarzan. Pastor, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver para mim. Sabe por quê? Que o Tarzan, quem era o pai do Tarzan? Quero ver se os conhecedores dele. Era o Lord Greystoke, não era isso? Ninguém sabe, ó, tá, meu irmão. Era o Lord Greystoke, né? Ele foi fazer uma expedição na África. E chegando lá, eles morrem. O bebezinho fica lá, não fica? Quem é que acha o bebezinho? Uma gorila, não é isso? E ele é criado pela gorila. Querido, por ele ser criado pela gorila, pelos gorilas, ele começa a andar com a mão assim, ele começa a pular de cipó em cipó, né? Ele começa a andar e começa a se comunicar igual o gorila. Pastor, não entendi por que você está falando disso no meio da pregação. Simples, querido. Se você nasceu da água, você nasceu da água. Se você quer nascer também do Espírito, queria nesses dias, você tem que ser criado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Eu vou repetir. Se você já nasceu da água e quer também nascer do Espírito, quer ser um filho de Deus, você tem que ser criado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Porque, querido, não basta só, nesses dias tem muitos que não nasceram da água, nasceram da água. Mas, querido, estão sendo criados por coisas desse mundo. Está sendo criado aí pela internet, está sendo criado pela Netflix, né? Está sendo criado por um monte de coisa. Interessante, querido, que eu vou te falar uma coisa. Você nunca vai viver novidade de Deus, não tendo as coisas de Deus na sua vida. Eu vou repetir novamente. Você nunca vai viver novidade de Deus, não tendo as coisas de Deus na sua vida. Paulo falou assim, busca as coisas do alto. Quando Paulo fala de buscar as coisas do alto, ele não estava falando da rua de ouro, ele estava falando de Deus. A presença de Deus. O grande fator X, querido, na nossa vida hoje é o seguinte, né? Aquilo que está me criando, né? Quanto tempo nós passamos, querido, lendo a palavra? Quanto tempo nós passamos, querido, em oração? Qual o nosso nível, grau de intimidade com o Espírito Santo? Você estar na igreja, querido, não vai fazer nada, não vai adiantar nada. O negócio é você ser a igreja do Senhor. Porque, querido, o que vai fazer diferença nesses dias vai ser você ser a igreja do Senhor. Você ser. Querido, nós estivemos no Rio lá, eu estive no Rio lá, querido, eu vi curas lá, milagres, vi de tudo naquele lugar, naqueles 2 dias que eu fiquei lá. Fiquei assim, meu Deus do céu, né? Falei, caramba, ó, Deus está agindo ainda. Mas por que eu fiquei assim? Por que Deus estava agindo ali? Primeiro, querido, tinha um povo sedento. Um povo sedento. Eu preguei lá no sábado. Eles passaram a mensagem 17 para as 10. Falei, o que eu vou pregar 17 para as 10? Aí o pastor falou, varão, fica à vontade que o povo não vai embora. Falei, então se não vai embora, eu vou ficar à vontade mesmo. Querido, foi um mover de Deus, porque o povo estava sedento, o povo queria conhecer mais de Deus, o povo queria mergulhar mais fundo na presença de Deus. Não é porque a gente estava lá, não. No domingo pregou um pastor lá, querido, que Deus usa ele muito em milagres. Ele acha que ele pegou uma palavra, não, querido. Ele pregou em cima, vou pegar só um textinho, o pastor Nilo falou aqui, e querido, Deus agiu naquela forma, de uma forma sobrenatural. Então, querido, sabe o que eu estou vendo? O que vai, querido, atrair a presença de Deus é a forma, né? A fome e a sede que eu tenho pela presença dEle. Amém? É a fome e a sede.
querido, se você não anseia estar com Deus, o grande problema nosso, querido, sabe qual é? É porque a gente acostumou, eu falei com eles lá no Rio, querido, né? A gente acostumou a escutar as mensagens de autoajuda, né? Às vezes a gente vem para a igreja, não, Deus está te dando a sua vitória hoje Deus está fazendo isso, querido. Eu aprendi umas coisas, querido, que se eu vou até falar com vocês aqui, pode alguns aceitar, outros não aceitar, mas é o que eu estou vivendo. Querido, se eu te dar o meu diagnóstico de saúde, você vai falar, esse cara, meu médico, eu fui na consulta do médico, eu nem queria deixar a mulher entrar, porque o problema não é quando eu entro lá para consultar, o problema é quando eu saio. Que aí a mulher muito em cima mesmo, tá vendo? Aí eu falei, meu Deus do céu. Ele falou, meu filho, como é que você está vivo? Você era para estar morto. Eu falei, não estou morto porque Deus tem um projeto na minha vida. Deus tem um projeto. E eu sei, querido, eu tenho absoluta certeza que o dia que eu fizer isso para fora dos caminhos de Deus, eu morro. E eu descobri, querido, né, uma forma de ser útil, uma forma de alongar os meus dias, é estar no propósito de Deus, é cumprir o ID nessa terra, assim como o pastor Léo pregou aqui na consagração. Porque o que Deus começou aqui, vai expandir para cá. Então, querido, se eu fosse colocar aqui uma camisa aqui, ou escrever algo, eu vou escrever aqui em obras. Eu estou em obra, meu irmão. E Deus está tocando de maneira. E esses dias, querido, eu falei, Senhor, mas está doendo a perna. Eu falei, meu filho, eu comecei a questionar uns negócios aí. O Senhor falou assim, ó, o meu evangelho não vai te isentar da dor que você está sentindo. Eu fiquei meio frustrado, mas o Espírito Santo veio e falou, o meu evangelho está te preparando para a eternidade. Então, querido, comecei a entender, querido, que a gente perde esse foco. A gente quer viver um evangelho, né, que venha promover coisas e bênçãos para a gente aqui nessa terra. Mas a base principal do evangelho é te preparar para a eternidade. Querido, se eu te perguntar assim, se você fosse agora, querido, você tem certeza para onde tu ia? Querido, essa semana morreu muita gente, conhecidos nossos aí, querido, 50 anos, 54, 40. Aí um dia falar assim, poxa, você não fez? Eu fico com medo, não, eu fico com inveja. Só não quero ir agora porque eu quero acabar de criar minha filha aí e levar ela no altar, né? Mas o mais, meu irmão, por quê? Porque eu sei que eu sou cidadão do céu. Eu sei, querido, que se eu sair, Deus vai cuidar da minha esposa e da minha filha. Vai cuidar. Aí, querido, a gente vê aqui, né? Ele indo para onde? Para um manancial, para a fonte. Ele não chega lá no meio do rio, vou jogar o sal no meio do rio, não. Ele foi lá no início, lá no princípio. Querido, nesses dias, Deus ele vai começar a mexer no princípio da sua vida, lá no início. Vai remir lá desde o início. Vai remir lá desde o início, para você viver algo novo. Assim como foi cantado aqui, eu quero viver algo. Quer viver algo novo? Então deixa o Espírito Santo remir você, meu irmão. Deixa ele colocar sal, para você se tornar sal. Porque a palavra fala, vós sois sal da terra. E o sal faz toda a diferença. Né, querido? Quem gosta de comer comida sem sal aí? Ninguém gosta. O sal ele é o que dá um sabor no negócio. Quem gosta de comer churrasco sem sal? Ninguém, meu irmão. Tem que ter tempero, né? E querido, a gente vai vivendo situações, né? Na sexta-feira foi a confraternização dos casais, né? Nós fomos lá, eu, pastor Léo, não, vou ali abastecer com gás ali. Cheguei lá, né? Tinha um frentista lá, ele tá no telefone assim, não, ó, domingo eu vou levar as crianças na igreja, né? O Espírito Santo falou, fica perto dele, puxa a conversa. Falei, pá, né? Fiquei lá. Aí eu falei, tudo bem? Ele falou, não, tá bom não, rapaz. Tá bom não, porque ontem eu fui, bebi, me droguei, gastei 300 contos na paulada só. E eu falei, mas peraí, você falou que ia levar suas crianças na igreja amanhã? Mas eu vou levar, e comecei ali, o Espírito Santo deu a direção. E a gratidão dele, querido, se deixa, vai ficar mais tempo lá. Mas o pessoal fala, vamos embora, né? Mas o que eu quero trazer para você, querido? Porque quando eu começo a ser remido, eu quero remir também. Amém? Amém, querido. Então, olha só, o que Deus quer fazer na sua vida é sarar você desde o princípio.
O que Deus quer fazer em você, meu irmão, é fazer que tirar a amargura, porque às vezes a amargura impede você de fazer certas coisas. E eu costumei, querido, esses dias aí, eu conheço uns amargurados aí, eu aprendi uma coisa: o problema do amargurado é que ele amargura outro. Eu andei lidando com uns amargurados aí, Jesus. Eu falei, Senhor, não dá mais não. Quer ficar amargurado, fica. Não quer, não vou andar para frente. E Deus quer quebrar, querido, da esterilidade. A esterilidade por quê? Porque se eu nasci de novo, né, querido? É igual o pastor Léo estava lembrando, o pastor Léo ministrou lá na terça-feira, falando sobre o ID. A gente esquece para aquilo que eu fui chamado. E quando você esquece daquilo para qual você foi chamado, você para de praticar a justiça de Deus. Você começa a ter uma visão horizontal da vida. Quando na verdade a nossa visão ela tem que ser mais vertical. Porque quando eu começo a praticar a justiça de Deus, eu começo a entrar num novo tempo em Deus. Busca em Deus, em primeiro lugar, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente começa a adoecer espiritualmente, querido, quando a gente começa, querido, a deixar as coisas de Deus para segundo plano. E quando na verdade, quando você deixa Deus sarar as suas fontes, quando você deixa Deus pegar você lá do princípio, querido, vou te falar uma coisa: Ele vai mudar toda a sua sorte, toda a sua vida, a sua casa, a vida dos teus filhos. Mas Deus precisa de um para que creia. E você vai ver aqui, querido, né? O Senhor fala assim, fala com Eliseu, e Eliseu pega assim, me dá uma tigela nova. Isso me chamou a atenção. E quando o Senhor, querido, o Senhor não usa nada velho para fazer algo novo. Quando um certo dia eu estava lendo sobre Malco, né? Quando Pedro cola, quando Jesus faz o milagre lá na orelha de Malco, eu comecei a entender, querido, né? Eu ouvi uma pessoa falando, não, a orelha caiu no chão, e ele foi lá, pegou a orelha, e botou. Eu falei, meu irmão, não creio dessa maneira não. Nós temos um Deus que criou o universo. O que é uma orelha para Deus? Eu creio que Jesus botou a mão ali e nasceu uma orelha novinha. Nasceu um ouvido ali novinho. E eu creio, querido, que aquele ouvido ali que nasceu novinho, né? Malco foi embora, bobão, poxa vida, estou escutando algo diferente. Eu creio, querido, que depois daquele momento, aquele homem não foi mais o mesmo. Mas a questão nossa, querido, se eu quero ser uma terra sarada, né? Deixa eu abrir o leque aqui daquilo que o Espírito Santo abriu na minha vida. Assim como o pastor perguntou, por que você está aqui nessa noite? Por que você veio aqui? Eu lembrei, querido, do meu início de conversão, foi porque alguém semeou uma semente na minha vida, né? E esses dias eu estava meditando na parábola do semeador. E a parábola do semeador, ela é citada, né, em Mateus, Marcos e Lucas. Mas o que me chamou a atenção foi de Mateus e Marcos. Lá em Mateus fala, Jesus contando a parábola do semeador, ele começa falando assim, o semeador saiu a semear, e uma semente caiu à beira do caminho, a outra semente caiu sobre a pedra, a outra caiu sobre os espinheiros, a outra caiu numa terra boa. E essa que caiu na terra boa, Mateus relatando, né? Ela começou a produzir a 100, a 60 e a 30 por um. Mas quando eu li, querido, lá em Marcos, algo me chamou a atenção. Primeira coisa que me chamou a atenção. Marcos, ele começa a relatar da seguinte forma. E saiu o semeador a semear. A primeira semente foi recebida numa terra, na beira do caminho. A outra semente foi recebida sobre a pedra. A outra semente foi recebida sobre o espinheiro. E a outra semente foi recebida numa terra fértil. E ela produziu a 30, 60 e 100 por um. Vocês viram a diferença? Primeira diferença, querido. Eu comecei a falar, Senhor, mas será que qual dos dois que ilustrou isso errado? O Espírito Santo, de um dos dois. Todos os dois estavam certos. Aí eu comecei a entender, querido, né? Dois tipos de pessoas que nós achamos dentro da igreja. Em Mateus fala que a semente
caiu. Em Marcos fala que a semente foi recebida. Em Mateus fala, né, que aquela que caiu na boa terra, ela produziu a 100, a 60 e a 30. Em Marcos fala que aquela que caiu na boa terra, ela produziu a 30, 60 e 100. Eu comecei a entender, querido, né, que assim como um dia eu recebi uma boa semente, né, querido, veio as circunstâncias da vida. Quando fala daquela que caiu à beira do caminho, que as aves dos céus vieram e comeram, pegaram, como aquela que caiu acima da pedra e não criou raiz, como aquela que caiu no meio do espinheiro, o espinheiro sufocou, ela não foi para frente, mas fala daquela que caiu numa terra boa, e ela frutificou a 100, 60 e 30. Primeira coisa que eu aprendi com o Espírito Santo. Mateus, ele ilustra, querido, das pessoas que recebem a semente, elas frutificam. Mas quando vem, querido, né, as circunstâncias da vida, elas começam, a vida inicial delas, a vida, o primeiro amor delas com Deus, né, é 100 por 1. Aí vai vindo as circunstâncias, aí já caiu para 60. Aí veio, piorou, caiu para 30. Está entendendo? A semente caiu. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa com você com relação a tudo que é ministrado nesse altar. Não deixe essa semente cair dentro de você. Marcos fala que aquele que receba a semente da palavra de Deus, não deixe ela cair, receba. E Marcos fala, né? Fala das mesmas circunstâncias, mas na hora que Marcos vai relatar sobre a frutificação, sobre a multiplicação, ele começa, ó, aí aquela caiu a 30, a 60 e a 100. Como muitos de nós, querido, começaram, né, receberam a semente, começaram devagar, com 30, multiplicando a 30. Mas, querido, ele mesmo em meio às circunstâncias, ele, na outra vez, ele já está multiplicando a 60. Aí continuou as circunstâncias da vida, ele cresceu, ele amadureceu como filho, agora ele está produzindo a 100. Lê lá Mateus e Marcos. Mas é interessante que quando é relatado em Marcos, o Senhor fala assim para os discípulos, ó, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas os que estão lá fora, a eles eu falo por parábolas. Aí eu quero te perguntar, querido, você está fora ou você está dentro? Porque se você está dentro, a você é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. A você é dado, mas aí, querido, você tem que começar a entender quem você é. Se você está dentro desse contexto, dentro do contexto do reino de Deus, querido, os mistérios de Deus são para você. As bênçãos de Deus são para você. Deus quer se revelar a você. E a gente está falando de palavra, de semente. Um dia essa semente eu recebi essa semente. Aí eu comecei a entender, falei, Senhor, não deixo mais a palavra cair dentro de mim. Porque que ele já viu como você recebe, alguém chega e te dá uma coisa, ou quando alguém joga, pá, parece que é de qualquer maneira, né? Você deixa cair, não está nem aí. Aí eu lembrei de outro texto também, né? Que está lá em 1 Samuel capítulo 3, quando fala lá fala de Samuel quando criança, aí fala, querido, que naquela época, na época de Samuel, a palavra era rara, e as visões não eram frequentes. Aí você vai ver aquele sacerdote, aquele tempo sacerdotal, como é que era, um sacerdote cego, sentado. Por quê? Porque não tinha palavra. E quando fala de visão, né, querido? Eu não estou falando daquilo que Deus falava para os sacerdotes. Deles estarem ouvindo a voz de Deus. Um sacerdote, querido, né, sentado ali, cego. Aí Deus levanta uma criança de 7 anos para ouvir a voz dele. Aquela criança, querido, se tornou o primeiro profeta do Senhor ali. Julgou o povo mais de 20 anos. Mas por quê? Porque ele começou a entender, conhecer a voz de Deus.
Quando a palavra é rara na nossa vida e a visão, a vida com Deus, querido, não é frequente. Meu irmão, o seu sacerdócio, o teu templo, porque a palavra fala assim, né? Porventura não sabeis vós, não sabeis, isso me deu um toque aqui na cabeça, porventura não sabeis vós. Eu tenho que saber, querido, que eu sou templo e morada do Espírito Santo. E se eu sou templo e morada do Espírito Santo, o que fortalece o templo? Querido, a palavra não pode ser rara e a visão não pode ser, ela tem que ter frequência. A minha vida com Deus, querido, tem que ser todo dia. É isso aqui que me estabelece, é isso aqui que me fortifica, é isso aqui que me estrutura, querido, como filho, como servo de Deus. É essa palavra que me faz suportar os dias maus. Meu irmão, nesses dias, Deus está colocando vários projetos na nossa mão. Vários projetos. A construção de um templo novo. Mas vou falar uma coisa para você, Deus, primeira coisa, antes de nós fazermos o físico, Deus vai ajustar aqui o espiritual. Porque, queridos, vão ser homens e mulheres que vão trazer pela fé, vão trazer existência pela fé. E, querido, deixa eu te falar uma coisa, e a gente fala muito esses dias, o Espírito Santo estava, né, eu coloquei umas questões diante do Senhor, e até a questão do avivamento. Aí o Espírito Santo bradou assim dentro de mim: será com que caráter que você tem suportaria um avivamento? Eu falei: não, Senhor, então continua me tratando, Pai, porque eu quero viver algo novo, eu quero ser referência, eu quero ser, querido, a terra está precisando de homens e mulheres que sejam referência de Deus nessa terra, meu irmão. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai as portas, os umbrais eternos, para que entre a glória de Deus. Querido, a glória de Deus vai se manifestar através da minha vida e da sua vida. Da minha e da sua. Mas não vai ser de qualquer maneira, porque Deus não é Deus de qualquer maneira. Deus é Deus do sim e do não. Não é do quase nem mais ou menos. A gente se estabelece às vezes, querido, né? No quase. Eu vou falar uma coisa para você. Hoje, querido, eu posso falar, não sei se eu falei aqui na última terça-feira, mas se eu falei, eu vou falar de novo. Querido, eu tenho descoberto que hoje, querido, o maior empecilho para o crescimento da obra de Deus não é Satanás. Porque Satanás já foi vencido. O maior empecilho para o crescimento e desenvolvimento da obra de Deus na terra são os próprios crentes. São os próprios crentes, querido. Porque, querido, Deus não está com pressa de nada. Deus quer que seus filhos amadureçam. Me amadurecer como filho, como servo de Deus. E isso bateu muito forte na minha cabeça, essa questão do amadurecer. Você sabe por quê? Porque nós queremos gerar vidas, amém? Quer ver quem tem filho aí? Tem filho? Todo mundo tem filho, né? Eu tenho uma filha única, então ela não teve esse problema. Mas, querido, quando tem mais de um filho aí? Então os que tem mais de um filho vão poder contar essa experiência. Imagina bem, né? A mãe nasce um filho. Aí o filho, né? Acostuma, né? Tá ali, colinho, e só colinho. Só que de repente vem outro. Aí vem o segundo. Ela tem que, agora o colo não pode ser mais seu. Você tem que, não adianta, agora o colinho da mamãe é de outro. Aí, querido, se ele não decidir andar, ficar com pirracinha, ele vai ter que crescer, amadurecer, para quê? Para ele ajudar a cuidar desse que está vindo. O problema nosso na igreja é esse aí. Às vezes a gente não quer amadurecer, fica no mimimi, aí tem que ficar cuidando do mimimi, quando na verdade o do mimimi já era para estar crescido, já cuidando do outro. É verdade, querido. Pensa bem se você não é assim. Se você lê Bíblia, querido, às vezes eu fico vendo, querido, eu já passei por isso, né? De pessoas chegar, mas então que eu vou desistir. Querido, você tem que descobrir quem você é, meu irmão. Você tem que se descobrir quem você é. Querido, quando a gente se converteu, vou falar, eu nunca, pode perguntar à minha esposa ali,
A gente teve os nossos embates, tivemos nossos problemas. A gente lia a Bíblia está falando isso aqui para casal. Eu nunca fui, querido, né? Pastor, está acontecendo, minha mulher está assim, meu marido está assim. Porque a gente começou a amadurecer dentro da palavra. Meu irmão, nós temos que gerar outros, não tem mais como você ficar no colinho, não, exigindo, pastor, vai lá em casa, meu irmão, quando você era para estar indo. Meu irmão, ora por mim quando você era para estar orando por outro. Deus quer que a sua igreja amadureça, cresça. Meu irmão, você só vai amadurecer se você for criado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. O que está faltando em nós é ter comunhão com Deus, meu irmão. Sabe por quê? Porque o direcionamento para o seu sacerdócio vai vir do Senhor. Deus quer falar com o seu povo, Deus quer direcionar. Mas para Deus fazer isso, querido, eu tenho que entrar num nível de intimidade com o Senhor, eu tenho que descobrir quem eu sou. E quando você descobre quem você é, você descobre que você não é qualquer um. Eu falei aqui de Pedro, né? Pedro teve a revelação do Cristo, tu és o Cristo, Filho de Deus. A vida de Pedro nunca mais foi a mesma. E quando você descobrir quem você é, meu irmão, Jesus vai te cobrar mesmo, igual cobrava de Pedro. Pedro, você não pode orar comigo nem uma hora? Pedro, tu me amas? Eu falei isso aqui um dia aqui, você já teve a revelação, porque no dia que você falou sim para Jesus, você descobriu, querido, que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Mas agora, querido, né, você tem que entender que você tem que permanecer no caminho. Porque a vida com Deus, querido, ela não é fácil. Por isso que eu falei aqui no começo aqui, o Evangelho, querido, ele não vai te isentar de certas coisas na vida, de certos embates, certos sofrimentos. Não vai. O Evangelho vai te preparar para a eternidade, meu irmão. Pastor, porque Jesus falou, no mundo tereis aflições. Ele não disse, se vocês viverem o meu Evangelho, vocês vão viver de boa. Não, meu irmão, no mundo tereis aflições. Ainda mais que o mundo jaz maligno. Tem raiva de tu. Não quer que você cresça, não quer. Querido, a maior estratégia de Satanás contra a igreja hoje, querido, né? A gente vê que lá na igreja primitiva, ele começou a cortar a cabeça, dar flechada, jogar no óleo quente, sair a arrastar os apóstolos como cavalo, né? E a igreja ia crescendo cada vez mais. Aí ele descobriu. Não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar eles na zona de conforto. Vamos deixar eles na zona de conforto, querido. Por isso que a palavra fala, aquele que perseverar até o fim. Aquele que perseverar. Você só persevera, meu irmão, quando você entende que você tem um inimigo que não dorme. Você só persevera quando você realmente tem certeza que está proposto para você a eternidade, você não quer abrir mão da sua salvação. É igual o Thales, né? Thales Roberto cantava, né? Todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia o pecado vem e chama mesmo, meu irmão. Quantas pessoas, meu irmão, começaram bem, né? Receberam uma palavra. Estava no fogo hoje, né? Saíram do 100, caíram para 30, hoje nem sei, deve estar no 0. Eu vou falar uma coisa para você. Esses dias, morreu muita gente, só conhecido meu morreu uns 2. E, queridos, quando morre um conhecido seu, você sempre reflete, né? Começa a refletir. Senhor, quando é que vai ser a minha vez? Fulano tinha 54 anos. Eu falei, meu Deus, esse ano eu faço 54. Eu comecei a entender, querido, né? Que eu tenho que estar firme na presença de Deus. Que às vezes, querido, né? Eu vivi 53 anos, eu vivi bem na presença de Deus. Mas no último ano eu relaxei. Comecei a deixar de fazer o que Deus me chamou para fazer. Comecei a largar as coisas de Deus de lado. Aí você imagina se eu vou naquele dia. Tudo que eu vivi, tudo que eu, né? Persevera. Fica firme, meu irmão. Talvez você veio aqui hoje para esperar uma mensagem, né?
que Deus ia te fazer, te dar, Deus ia te acrescentar. Meu irmão, vou te falar uma coisa, se você estiver nos propósitos de Deus, dentro da vontade de Deus, for obediente aos mandamentos do Senhor, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Nós temos que mostrar para o mundo, querido, que nós não precisamos, querido, né? O nosso maior prazer está na presença de Deus. É que Deus é que cuida de mim, é Deus que provém na minha vida. O mundo aí fora, querido, as pessoas estão correndo para todo lado. Estão fazendo cada coisa. E o mal está avançando, querido, né? Teve uma mulher de Deus aí que teve uma revelação, né? De uma mesa, né? O inimigo construir uma mesa grandona, pá. Aí ela fala que o inimigo só não terminou a mesa por causa de alguns que ainda estão de joelho dobrado. Meu irmão, vou falar uma coisa com máxima certeza. O que pode mudar o nosso país, o que pode mudar o nosso estado, a nossa cidade, a sua casa, é o Senhor. A igreja foi chamada para fazer a diferença. Meu irmão, você imagina se tivesse uma igreja lá em Sodoma, com 50, quantos membros nós temos aqui, pastor? Com 150 justos. Você acha que Deus tinha destruído aquele lugar lá? Meu irmão, não, querido. Você está entendendo a importância tua, querido? Não é só estar no culto, não é só estar, mas ser a igreja do Senhor. Porque o mundo está precisando de referência de homens e mulheres de Deus. E, querido, eu vou te falar uma coisa. Esses dias eu estava olhando na internet. Eu comecei a entender que a gente entrou no tempo dos falsos profetas. Por quê? Porque está faltando os verdadeiros. Eu estava vendo uma pregação aí, né? Querido, a pregadora não citou um versículo bíblico. Ela começou falando, você já tem um iPhone não sei o quê, e o iPhone 14, e tal. Mas para ter o 14 teve que ter o 11, a igreja... Eu falei, Jesus, nada de palavra, mas o povo estava... E daí para lá, querido. Aí eu fui ver outro, né? Apareceu outro, pregando numa igreja, falando lá que a serpente tinha 3 metros de altura, que Eva batia aqui na serpente. Que aí ele deu uma cantada em Eva, aí teve um filho, a serpente teve um filho com Eva, que foi Caim, aí Adão se sentiu traído, teve um filho com Eva, que foi Abel. E todo mundo, glória! Está na hora, querido, de levantar os verdadeiros. O mundo está precisando dos verdadeiros. Meu irmão, Deus não te escolheu à toa. Essa obra aqui, meu irmão, em nome de Jesus. No dia lá no monte, lá eu estava orando, Senhor, já que nós vamos construir algo novo, eu já estou profetizando 10 mil. 10 mil, meu irmão. É só 3, só 4 ali que estão no manto. Meu irmão, sabe por quê? Porque eu vejo, querido, você, olha só, Deus vai quebrar a sua esterilidade, você vai começar a gerar filhos na fé. Aonde você colocar a planta dos teus pés, o Senhor vai colocar uma semente nos teus lábios, e você vai sair a semear. E meu irmão, em meio a tantas circunstâncias, você vai semear a 30, 60 e a 100 por um. Porque nesses dias são dias, querido, o Espírito Santo já está dando semente, mas ele está precisando dos semeadores. E a palavra fala, e o semeador saiu a semear. Você vai semear dentro da sua casa também, mas uma hora você vai ter que sair para semear do lado de fora, que vai ser muita semente. Deus tem dado sementes aqui, querido, eu falo assim de mensagens também, né? De despertamento para a igreja. O avivamento vai começar desse jeito. Deu descobrindo quem eu sou, deu olhando para mim e falando, Senhor, o Senhor possa vir aqui no manancial aqui, e Senhor, e coloca aqui o sal aqui, para que eu venha ser sarado, para que venha quebrar a minha esterilidade, para que essa amargura que me aflige venha sair da minha vida, para que eu venha produzir para o Senhor. E é muito bom, querido,
Eu vi pessoas curadas. Eu falei, meu Deus, como é bom você ver isso. Pessoas sendo curadas assim, né? Estou à frente, falei, Jesus, como é bom isso. Isso é interessante, que isso te fortalece. Isso dá um tapa na sua fé, assim, pá, te joga lá em cima. Eu creio, Senhor Deus. Está fazendo com ele, vai fazer comigo também. Se eles estão promovendo, nós vamos promover também. Senhor, sara as nossas fontes. Sara as nossas fontes. Sara as nossas fontes. Meu irmão, Deus quer sarar você nessa noite. Eu não sei, querido, que circunstância que você vive. Às vezes, você não saiu da mesma porque você deixou a semente cair. Você não recebeu, eu recebo. Porque quando eu recebo a semente, é como se eu estivesse dizendo assim, Pai, eu aceito ser tratado. Eu aceito que o Senhor toque e mude. Eu aceito que o Senhor toque e transforme. Agora, quando a gente deixa a semente cair, é porque a gente está fazendo pouco caso. Aí a gente começa no 100, termina no 30, mas quando a gente recebe a semente, a gente vai do 30 para o 100. Porque dia após dia, Deus vai te transformando. Dia após dia, Deus vai tocando em você e vai fazendo você crescer, amadurecer. E querido, quando você amadurece, você começa a olhar para as circunstâncias da vida, você começa a descobrir, minha terra não é essa. Você imagina Abraão, meu irmão. Você imagina Noé. Esse dia eu estava meditando sobre Noé, e a palavra fala assim, Noé, lá em Hebreus 11, fala, Noé divinamente avisado. Aquele homem, ele recebeu uma palavra e trabalhou 100 anos em cima de uma palavra. Você lembra do dia que você recebeu uma palavra? Que você ia ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que Deus ia te transformar? Noé trabalhou 100 anos em cima de uma palavra. Nunca tinha visto chuva, não conhecia barco, mas ele tinha uma palavra. Ele tinha uma palavra. E o maior, querido, o maior propósito de Deus na vida de Noé não foi construir a arca, foi repovoar a terra. Porque em 100 anos, querido, eu imagino que 100 anos na construção da arca, Deus também construiu um Noé para aquilo que ele ia ter que fazer. Nesses dias, aqueles dias que Deus te deu uma palavra, Deus queria reconstruir você para algo muito maior. É assim com Deus até hoje na sua vida. A palavra que você recebeu, eu vou dar um exemplo aqui, né? Pastor mesmo, ele sempre fala aqui, em 12 anos Deus deu uma palavra para ele. Ele está trabalhando até hoje em cima da palavra que Deus deu. No dia que ele quis, né, pegar a padaria, Deus falou, é? Eu recebi uma palavra um dia, querido. Eu não esqueço um dia que eu estava com uma semana de convertido, minha mãe morava ali no Brocotó, né? Aí eu estava indo ali, passou um cara do outro lado e falou, você vai ser pastor. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus. Ele lançou uma palavra, né? Eu não tinha conhecimento, mas depois eu falei assim, poxa, eu quero ser um homem de Deus. E estou vivendo, querido, as dores, os problemas financeiros. Querido, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra de Deus na minha vida. Eu tenho vivido em cima dessa palavra. Eu posso citar tantos homens aqui, querido. Falei só de Noé, mas teve Davi, teve Moisés. Homens que largaram tudo, homens, querido, que passaram momentos difíceis. Mas, querido, Davi, Senhor, só pode tirar reino e tirar tudo, mas não tire a sua presença, a presença do teu Espírito da minha vida. Homens, querido, que tinham uma palavra e não negociavam. Porque sabia o peso, sabia o quanto essa palavra fazia falta na vida deles. É por isso, querido, que hoje nós deixamos a semente cair. Nós não pegamos para nós. E quando a gente começar a pegar, receber essa palavra, a multiplicação vai ser diferente. Você pega essa palavra para você, guarda assim, eu guardo no meu espírito. Porque eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. De hoje até sábado, Deus vai marretar o seu espírito com essa palavra. Eu tenho uma semente para você, eu tenho uma palavra para você. E meu irmão, se você já nasceu de novo, decida ser criado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Não aceite que outras coisas venham criar você.
Não aceite, querido. Porque se você quer ser um homem de Deus só se faz com as coisas do céu, com aquilo que é do céu. Não se faz com as coisas da terra. Por isso que Jesus falou assim: venha a nós o teu reino. O reino vai vir para nós, querido. Só que o reino de Deus, ele não vai vir aqui, ele vai vir aqui dentro. Quando ele fala, venha a nós o teu reino, ele está falando assim: Senhor, venha a mim, vem dentro de mim o teu reino. Venha dentro de mim o teu reino. Eu espero, querido, que você tenha pegado essa semente hoje. Pega essa semente hoje para a sua vida. Descubra quem você é. Deus quer curar, querido, você nessa noite. Assim como Eliseu, ele deitou o sal com uma tigela nova lá no manancial, lá na fonte, lá onde o rio nascia, onde começava. Ele colocou lá no começo. E a partir daquele dia, aquela terra que tinha águas amargas, uma terra estéril, a água passou a ser doce. E passou, querido, a frutificar. Que nessa noite o Espírito Santo, ele venha nas suas fontes e venha tratar você, querido, para que você venha frutificar novamente. Que a palavra do Senhor fala, 2 Crônicas 7,14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer sarar a sua casa, o seu casamento, a tua vida, para que você venha sarar outro, em nome de Jesus. Amém?